Jejum da Alma, o Código das Alergias Alimentares. Débora Morales. Capítulo 7. Jejum como dispositivo de reorganização. Fundamentos biológicos. Efeitos biológicos do jejum. O jejum constitui um estímulo fisiológico específico capaz de induzir adaptações sistêmicas mensuráveis. A interrupção da ingestão calórica desencadeia uma reorganização metabólica coordenada, com impacto direto sobre o metabolismo energético, a regulação imunológica e os mecanismos de manutenção celular. Essas respostas representam um programa adaptativo conservado evolutivamente. A resposta inicial começa no metabolismo energético. A redução da glicose circulante leva à diminuição da sinalização da via mTOR, reguladora central da síntese proteica, crescimento celular e proliferação. A atenuação dessa via favorece a ativação da autofagia, processo catabólico dependente de lisossomos responsável pela degradação controlada de organelas disfuncionais, proteínas mal conformadas e componentes celulares danificados. A autofagia, descrita de forma sistêmica por Yoshinori Ohsumi, desempenha papel essencial na manutenção da homeostase celular, por meio da reciclagem de aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos. Esse mecanismo preserva a viabilidade das células funcionais e contribui para a prevenção do acúmulo intracelular de resíduos associados a processos degenerativos e inflamatórios. Trata-se de um sistema endógeno de renovação celular ativado em condições de restrição energética. Paralelamente, observa-se uma reorganização hormonal. A redução da secreção de insulina resulta em aumento da sensibilidade insulínica periférica e estimula a mobilização de lipídios armazenados nos adipócitos. A lipólise libera ácidos graxos livres, que no fígado são convertidos em corpos cetônicos, somente beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Esses metabólitos passam a atuar como fonte energética alternativa para tecidos com alta demanda metabólica, incluindo o sistema nervoso central e musculatura esquelética. Além da sua função energética, os corpos cetônicos exercem efeitos regulatórios sobre a expressão gênica. O beta-hidroxibutirato atua como modulador epigenético, interferindo em vias associadas à inflamação, ao estresse oxidativo e à resposta celular ao dano. Esses efeitos contribuem para a redução de estados inflamatórios crônicos e para o aumento da eficiência metabólica. No eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o jejum promove ajustes funcionais compatíveis com a necessidade de mobilização energética. O cortisol apresenta variações adaptativas que facilitam a disponibilidade de substratos energéticos sem induzir, em condições fisiológicas, resposta inflamatória sistêmica exacerbada. Esse equilíbrio é fundamental para a manutenção da integridade tecidual durante períodos de restrição calórica. Em conjunto, esses mecanismos demonstram que o jejum ativa programas biológicos de conservação, reparo e reorganização funcional. Longe de representar uma simples ausência de alimento, trata-se de um estado metabólico específico, caracterizado pela ativação de vias celulares que favorecem a eficiência energética, a renovação estrutural e a adaptação fisiológica ao estresse nutricional. No intestino, os efeitos do jejum se manifestam em nível microbiano. A restrição alimentar altera a composição da microbiota. Há uma redução de bactérias pró-inflamatórias, de uma expansão de espécies produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que reforçam a barreira intestinal, modulam a inflamação sistêmica e contribuem para a comunicação bidirecional com o sistema nervoso central. O eixo intestino-cérebro é, assim, diretamente impactado, promovendo equilíbrio imunológico e detox fisiológico. A exposição ao jejum também evidencia sensibilidades alimentares latentes. Reações a proteínas como a caseína, glúten ou histamina, que antes passavam despercebidas, tornam-se claras. O organismo, ao identificar esses antígenos, ativa respostas inflamatórias locais e sistêmicas, indicando uma sobrecarga metabólica e imunológica. A pausa alimentar permite que a mucosa intestinal, células imunes secretoras de GA e redes de sinalização inflamatória se reorganizem, promovendo purificação bioquímica e restaurando a tolerância imunológica. No nível celular,
O jejum atua ainda como regulador epigenético. Metabólitos como NAD aumentam durante a restrição alimentar, ativando sirtuínas que modulam a expressão gênica associada à longevidade, reparo do DNA e resistência ao estresse oxidativo. Cada célula nesse estado não apenas sobrevive à falta de nutrientes, mas aproveita a oportunidade para se reparar, reciclar componentes danificados e otimizar sua funcionalidade. O jejum físico é um processo que combina metabolismo energético, sinalização hormonal, imunomodulação e regeneração celular. Ele reorganiza um mecanismo de purificação interna que alinha células, tecidos e sistemas biológicos em direção ao equilíbrio, preparando o corpo para estados mais elevados de saúde, resistência e vitalidade. Jejum como reorganização regulatória metabólica e celular. Sob uma perspectiva integrativa, o jejum pode ser compreendido como uma expressão consciente dos mecanismos de autorregulação do organismo, assim como sensibilidades e intolerâncias alimentares refletem respostas adaptativas diante de estímulos percebidos como desorganizadores da homeostase. O jejum atua como uma estratégia voluntária de redução da carga metabólica, imunológica e sensorial, criando condições para a reorganização funcional. A suspensão temporária da ingestão alimentar reduz a exposição contínua a estímulos nutricionais e ambientais, favorecendo a recuperação da sensibilidade aos sinais internos. Esse estado permite ajustes mais finos nos eixos metabólico, neuroendócrino e comportamental, pela remoção de interferências que sustentam padrões disfuncionais de resposta. Do ponto de vista fisiológico, o jejum promove a transição de um perfil predominantemente anabólico para um estado catabólico regulado. Nessa condição, ocorre maior mobilização de reservas energéticas, aumento da oxidação de ácidos graxos e reorganização do uso de substratos metabólicos. Órgãos envolvidos na homeostase, na biotransformação metabólica, como o fígado e rins, passam a operar em um contexto de menor sobrecarga nutricional, otimizando funções já intrínsecas ao sistema. Em nível celular, esse estado metabólico favorece a ativação de processos endógenos de maturação e reparo, com destaque para a autofagia. A autofagia consiste na degradação controlada de organelas disfuncionais, proteínas mal conformadas e resíduos metabólicos, permitindo a reciclagem de componentes celulares e a preservação da integridade funcional. Trata-se de um mecanismo central de adaptação ao estresse nutricional e de manutenção da homeostase celular, amplamente descrito na literatura científica. A ativação desses processos contribui para a reorganização dos estados inflamatórios de baixo grau e de padrões metabólicos cronicamente condicionados. Ao reduzir a estimulação contínua do estímulo digestivo e imunológico, o jejum cria condições para a atenuação da inflamação persistente e para a revisão de respostas celulares previamente estabelecidas. Neste sentido, o jejum não deve ser compreendido como prática de negação do alimento ou como um processo de desintoxicação, como é dito no sentido popular. Ele trata-se de uma estratégia fisiológica de economia, contenção e reorganização, na qual o organismo recupera eficiência funcional ao operar com menor carga exógena e maior coerência interna. O chamado jejum da alma pode ser entendido, nesse contexto, como a dimensão subjetiva e comportamental desse mesmo fenômeno regulatório. Ao reduzir excessos e simplificar estímulos, o indivíduo cria um espaço fisiológico e decisório no qual escolhas alimentares, padrões emocionais e respostas corporais tornam-se mais alinhadas às necessidades biológicas reais. A clareza cognitiva, a estabilidade neuroendócrina e a disciplina comportamental emergem como consequências desse estado. Essa lógica de reorganização é a mesma que sustenta tanto as respostas adaptativas observadas nas sensibilidades alimentares, quanto os efeitos metabólicos e celulares do jejum. Ambos apresentam estratégias de preservação da integridade funcional diante de sobrecarga, escassez ou desorganização regulatória. Assim, o jejum consolida-se como uma ferramenta de alinhamento entre fisiologia, comportamento, história biológica,
mantendo coerência conceitual com os capítulos anteriores desta obra. Mecanismos bioquímicos e celulares ativados pelo jejum. O jejum provoca uma reorganização profunda de metabolismo celular, ativando vias adaptativas altamente conservadas que promovem manutenção, reparo e eficiência biológica. A privação temporária de nutrientes reduz a disponibilidade energética imediata, deslocando o organismo de um estado anabólico para um estado predominantemente catabólico e regulatório, no qual mecanismos de sobrevivência celular são priorizados. Nesse contexto, destaca-se a ativação da proteína quinase, ativada por AMP, uma enzima sensora de energia celular que responde diretamente ao aumento da razão AMP-ATP, sinalizando estados de baixa disponibilidade energética. A AMPK atua como um regulador metabólico central, promovendo economia de redistribuição de energia ao estimular vias catabólicas produtoras de ATP e inibir processos anabólicos energeticamente dispendiosos. Durante o jejum, a ativação AMPK leva à inibição da via do mTOR, um contexto proteico sensível à abundância de nutrientes e fatores de crescimento, desencadeando a autofagia. A autofagia é um processo de reciclagem intracelular no qual proteínas mal dobradas, organelas danificadas e resíduos metabólicos são direcionados aos lisossomos para degradação e reaproveitamento. A ativação desse sistema contribui para a redução do estresse oxidativo, melhora da função mitocondrial e preservação da homeostase celular, estando associada à prevenção do acúmulo progressivo de danos relacionados ao envelhecimento e a doenças degenerativas. Além da reorganização intracelular, o jejum exerce efeitos relevantes sobre a regeneração tecidual. Evidências experimentais demonstram que períodos específicos de restrição alimentar induzem a expressão de fatores neurotróficos como o BDNF, particularmente no sistema nervoso central, promovendo neuroplasticidade, sobrevivência neuronal e resistência a processos neurodegenerativos. De forma semelhante, estudos com modelos animais indicam que o jejum ativa células-tronco hematopoéticas, quiescentes, favorecendo a regeneração do sistema imune e a recomposição funcional da hematopoese após períodos de estresse metabólico. No nível molecular, o jejum também ativa vias de citoprotetoras antioxidantes. A indução do fator de transcrição, NRF2, aumenta a expressão de enzimas antioxidantes envolvidas na neutralização de espécies reativas de oxigênio, contribuindo para a preservação da integridade celular e para a adaptação metabólica frente à escassez temporária de energia. Do ponto de vista imunológico, o jejum promove uma modulação significativa da resposta inflamatória sistêmica. A restrição calórica está associada à redução de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6 e fator de necrose tumoral, TNF-alfa, criando um ambiente celular menos inflamatório e metabolicamente mais estável. Esse contexto favorece a eliminação de células imunes senescentes, por apoptose e, subsequentemente, por proliferação de novas células funcionais, contribuindo para a renovação do sistema imunológico. Paralelamente, o jejum influencia a resposta imune por meio da modulação da microbiota intestinal. Alterações nos padrões alimentares impactam a composição e a atividade metabólica dos micro-organismos intestinais, que exercem papel central na regulação da tolerância imunológica, da inflamação sistêmica e da integridade da barreira intestinal. No eixo hormonal, a diminuição da ingestão calórica reduz a secreção de insulina, melhorando a sensibilidade dos tecidos periféricos à glicose e favorecendo a oxidação de ácidos graxos como principal fonte de energia. O cortisol pode apresentar elevações transitórias durante o jejum, auxiliando na mobilização de substratos energéticos. Quando o processo é conduzido de forma estruturada, essas variações funcionam como um treinamento fisiológico da resposta ao estresse, sem prejuízo à homeostase. Os hormônios reguladores do apetite também são modulados. A leptina, produzida pelo tecido adiposo e responsável pela sinalização de saciedade, tende a diminuir durante o jejum, refletindo a redução momentânea da disponibilidade energética, enquanto a grelina, hormônio orexígeno, secretado pelo estômago, apresenta elevação transitória.
A exposição repetida e controlada ao jejum parece modular a resposta central a esses sinais hormonais, contribuindo para uma regulação mais eficiente do comportamento alimentar. Por fim, o jejum ativa proteínas reguladoras associadas à longevidade celular, entre elas a sirtuína 1, a desacetilase dependente de NAD, que atua como sensor de estado redox e energético da célula. A sirtuína 1 regula a expressão gênica por meio da desacetilação de proteínas envolvidas no reparo do DNA, na biogênese mitocondrial e na resposta ao estresse oxidativo. A ativação coordenada de AMPK e sirtuína 1 integra sinais metabólicos hormonais e celulares, promovendo adaptação metabólica, preservação da estabilidade genômica e aumento da eficiência funcional celular. Dessa forma, o jejum se estabelece como um modulador sistêmico de vias biológicas fundamentais para a manutenção da saúde e da longevidade. Integração hormonal, metabolismo e resposta ao estresse no contexto do jejum. A ativação das vias bioquímicas e celulares induzidas pelo jejum repercute de forma integrada no eixo hormonal, promovendo uma alternância fisiológica entre estados de disponibilidade energética e estados de reparo, manutenção e adaptação. Esse ajuste hormonal coordenado permite que o organismo transite de um metabolismo predominantemente anabólico associado à alimentação contínua para um estado funcional voltado à eficiência energética, à preservação celular e à resiliência frente ao estresse. Durante o jejum, a redução sustentada da insulina favorece a mobilização de ácidos graxos e a oxidação lipídica, enquanto hormônios contrarreguladores, como glucagon e cortisol, em níveis adaptativos, participam da manutenção da glicemia e do suprimento energético. Quando o jejum é conduzido de forma estruturada, essas variações hormonais atuam como um treinamento fisiológico da resposta ao estresse metabólico, aprimorando a capacidade do organismo de liderar com oscilações ambientais e nutricionais. Além de seus efeitos metabólicos, essa reorganização hormonal exerce influência sobre funções neuroendócrinas relacionadas à cognição, à autorregulação emocional e à clareza mental. A melhora da sensibilidade insulínica, a maior estabilidade glicêmica e a redução da inflamação sistêmica. Cria um ambiente fisiológico que sustenta estados de maior estabilidade neuroquímica, frequentemente descritos em contextos tradicionais como maior disciplina interna e equilíbrio emocional. Embora essas descrições tenham origem em tradições filosóficas e espirituais, a sua base fisiológica encontra respaldo na reorganização hormonal e metabólica observada durante o jejum. O impacto do jejum no sistema nervoso, dor crônica e fibromialgia. Os efeitos do jejum estendem-se de forma relevante ao sistema nervoso central e periférico, especialmente em condições caracterizadas por hipersensibilidade e desregulação da dor, como a fibromialgia. Evidências indicam que estados metabólicos cetogênicos aumentam a disponibilidade de corpos cetônicos ao cérebro e estimulam a expressão de BDNF, fator associado à plasticidade neural e à modulação da percepção dolorosa. Além disso, a redução de inflamação sistêmica e a modulação do eixo HPA, observadas durante períodos controlados de jejum, contribuem para diminuir a amplificação central da dor, mecanismo central de síndromes dolorosas e crônicas. Não se trata de supressão sintomática, mas de alteração do contexto neurobiológico no qual a dor é processada. Dessa forma, o jejum pode ser compreendido como uma ferramenta de reorganização funcional capaz de interferir em circuitos metabólicos, imunológicos e neurais, que sustentam estados de sofrimento persistente. Sua aplicação exige critério individualizado e compreensão dos limites biológicos de cada organismo. Neuroplasticidade, BDNF e reprogramação da dor. Na fibromialgia, observa-se uma redução da disponibilidade de BDNF em regiões cerebrais diretamente envolvidas na modulação da dor, na regulação do humor e na interação cognitiva. Essa redução está associada a quadros de hipersensibilidade nociceptiva, fadiga persistente e alterações cognitivas, frequentemente descritas como fibrofog.
Trata-se de um cenário no qual a capacidade adaptativa do sistema nervoso se encontra comprometida, favorecendo a manutenção de circuitos de dor amplificados e pouco moduláveis. O jejum intermitente atua sobre esse contexto ao estimular a expressão de BDNF, favorecendo a formação de novas sinapses e a reorganização funcional das redes neurais. Esse processo sustenta a neuroplasticidade necessária para a reconfiguração de circuitos envolvidos na percepção dolorosa e na função cognitiva, criando condições para uma modulação mais eficiente da dor e para a melhora da clareza mental. Evidências experimentais indicam que períodos controlados de jejum aumentam a disponibilidade desse fator neurotrófico, facilitando a neurogênese e promovendo maior resiliência neuronal frente a ambientes inflamatórios crônicos. A fibromialgia também se caracteriza por um estado de inflamação sistêmica de baixo grau, associado a estresse oxidativo persistente. Esses fatores amplificam sinais dolorosos, comprometem a função neuronal e contribuem para a manutenção da sensibilização central. O jejum ativa mecanismos celulares de autofagia, promovendo a degradação de proteínas danificadas, organelas disfuncionais e mediadores inflamatórios acumulados. Como consequência, observa-se redução de citocinas pró-inflamatórias e de espécies reativas, criando um ambiente celular mais favorável à integridade neuronal e à atenuação da dor. Do ponto de vista bioquímico, esse processo envolve a ativação de vias metabólicas regulatórias, como a AMP cíclico e citoína 1, que modelam respostas antioxidantes e anti-inflamatórias com impacto direto sobre a sensibilidade neural. A redução do estresse oxidativo e da inflamação neural contribui para diminuir a excitabilidade excessiva dos neurônios envolvidos na transmissão da dor. Outro eixo relevante diz respeito à regulação metabólica. Em muitos pacientes com fibromialgia, observa-se resistência à insulina e alterações no metabolismo energético, fatores que contribuem para a fadiga crônica e prejuízo cognitivo. O jejum melhora a sensibilidade à insulina, estabiliza a glicemia e aumenta a disponibilidade de corpos cetônicos, que passam a atuar como fonte energética e eficiente para neurônios em estado de hipersensibilização metabólica. Esse ajuste fortalece o eixo cérebro-intestino e influencia a modulação de neurotransmissores envolvidos na dor, no humor, como a serotonina e a dopamina. A utilização de corpos cetônicos como combustível cerebral reduz a excitabilidade neuronal e está associada a maior percepção de energia, clareza mental e estabilidade cognitiva. Esse efeito é particularmente relevante em contextos nos quais o cérebro opera sobre restrições energéticas funcionais, como ocorre na fibromialgia. No campo imunológico, observa-se frequentemente uma ativação persistente e desregulada do sistema imune, com produção contínua de citocinas inflamatórias que sensibilizam nervos periféricos e amplificam a dor. O jejum contribui para o reequilíbrio imunometabólico, reduzindo a inflamação neural e modulando respostas imunes adaptativas. A combinação entre neuroproteção, autofagia e otimização do metabolismo energético atuam de forma integrada na atenuação de sintomas centrais e periféricos, incluindo dor difusa, fadiga e distúrbios do sono. Além dos efeitos metabólicos e hormonais, o jejum exerce impacto significativo sobre o sistema nervoso central e periférico. O aumento da disponibilidade de corpos cetônicos melhora a eficiência energética neuronal e favorece maior resistência a estressores metabólicos, o que se traduz em melhor desempenho cognitivo, atenção sustentada e estabilidade emocional. A estimulação da produção do BDNF favorece a regeneração neuronal e a plasticidade sináptica, fortalecendo a capacidade do sistema nervoso de se adaptar a alterações funcionais e a estados de dano crônico. Em condições como a fibromialgia, marcadas por distorções de neuroplasticidade na percepção da dor, essa ativação pode contribuir para a reorganização de circuitos nociceptivos e para a melhora da função cognitiva e motora, redução progressiva da fadiga, disfunção sensorial e dor persistente. A redução da inflamação e do estresse oxidativo promovida pelo jejum
não apenas protege neurônios centrais e periféricos, como também interfere nos mecanismos de sensibilização central que sustentam a dor crônica. A remoção de componentes celulares danificados e a diminuição de mediadores inflamatórios criam um contexto fisiológico menos propenso à amplificação dolorosa. No plano periférico, o jejum também exerce efeito protetor sobre nervos sensoriais e motores. Ao regular o metabolismo da glicose, reduzir a inflamação e limitar o estresse oxidativo, contribui para a preservação da função neural, aspecto particularmente relevante em condições associadas à neuropatia metabólica e a disfunções periféricas frequentemente coexistentes com a fibromialgia. Essa integração entre metabolismo, neuroplasticidade e equilíbrio autonômico cria um ambiente biológico e psicológico mais favorável à resiliência frente à dor crônica e ao cansaço mental, sem se configurar como solução isolada, mas como modulador profundo do terreno fisiológico no qual esses quadros se mantêm. Modulações fisiológicas e neurobiológicas induzidas pelo jejum. O jejum promove ajustes coordenados em múltiplos sistemas fisiológicos e neurobiológicos. A modulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal contribui para a regulação do cortisol, com a redução da reatividade ao estresse e a melhora da estabilidade cognitiva e emocional. Paralelamente, a restrição energética ativa processos de autofagia neural e eleva a expressão de fatores neurotróficos, como o BDNF, favorecendo plasticidade sináptica, foco atencional e adaptação emocional. A diminuição da carga digestiva reduz a demanda metabólica periférica, redistribuindo processos e recursos energéticos para sistemas centrais. Esse redirecionamento está associado a maior acurácia interoceptiva e melhor integração entre sinais fisiológicos e estados subjetivos, ampliando a capacidade de monitoramento interno. Em conjunto com esses efeitos, configuram um estado neurofisiológico caracterizado por menor interferência metabólica, maior disponibilidade para processos cognitivos e perceptivos de alta precisão. Dimensões funcionais e energéticas, jejum vibracional e sensibilidades alimentares. Restrição como pedido de autorregulação. Ao longo dos temas anteriores, foi descrito como a vida humana se organiza a partir de uma arquitetura integrada que envolve herança genética, desenvolvimento somático, programação metabólica e adaptação celular. A medicina tradicional chinesa descreve essa organização em termos de Jin, Qi e Shen, e a medicina ayurvédica por meio do prana e dos chakras. E a biologia moderna por vias hormonais, imunológicas, epigenéticas e metabólicas. Quando observadas em conjunto, essas abordagens revelam um ponto em comum. O organismo não reage além do alimento enquanto substância química, mas ao contexto no qual esse alimento foi apresentado, vivido e significado. Neste sentido, as sensibilidades e restrições alimentares podem ser compreendidas em determinados indivíduos como estratégias adaptativas complexas. O corpo, ao longo do desenvolvimento, especialmente durante a gestação e a infância, aprende a associar estímulos alimentares a estados de segurança, ameaça, prazer ou agressão. Essas associações se inscrevem em circuitos neuroendócrinos, imunológicos e autonômicos profundamente enraizados. A biologia do estresse precoce demonstra que experiências adversas podem programar respostas de vigilância aumentada, inflamação de baixo grau e hiperreatividade imunológica. A epigenética mostra que essas marcas podem persistir ao longo da vida, modulando a forma como o organismo responde ao ambiente. Nesse contexto, determinados alimentos podem tornar-se gatilhos por carregarem simbolicamente e fisiologicamente registros associados à ameaça, escassez ou dor. É a partir dessa leitura que emerge o conceito de jejum vibracional como um fenômeno espontâneo de autorregulação. Em alguns corpos, a exclusão de determinados alimentos funciona como um afastamento protetor de estímulos que, em algum momento de história individual, foram registrados como agressivos ao sistema. O corpo, então, jejuaria, mas por recusa adaptativa aquilo que evoca desorganização interna. Do ponto de vista funcional, essa recusa pode reduzir carga inflamatória, diminuir a ativação imunológica exacerbada,
e preservar a integridade da barreira intestinal. Do ponto de vista energético e psíquico, pode representar um limite necessário, um pedido de segurança e coerência interna. Se trata de uma resposta de autopreservação construída ao longo do tempo. Quando se observa esse fenômeno sob a lente das tradições médicas antigas, percebe-se que tanto a medicina tradicional chinesa como a Ayurveda reconhecem a sabedoria adaptativa do organismo. A medicina tradicional chinesa reconhece a retração do Qi como um mecanismo de proteção diante de agressões. A Ayurveda reconhece que o Agni pode se tornar seletivo quando há sobrecarga ou trauma. A biologia moderna, por sua vez, descreve mecanismos semelhantes por meio da modulação imunológica, da neuroinflamação e da economia metabólica. Neste sentido, algumas restrições alimentares podem ser compreendidas como jejum da alma, como um pedido profundo de reorganização. O corpo interrompe a relação com certos alimentos porque ainda não dispõe de recursos fisiológicos, emocionais ou energéticos para metabolizar aquilo que eles representam. Forçar essa relação sem compreender a sua origem pode perpetuar a inflamação, sofrimento e conflito interno. O jejum metabólico, discutido nos capítulos seguintes, mostra como o organismo é capaz de entrar voluntariamente em estados de economia, reparo e reciclagem quando a ausência de alimento é segura e contextualizada. De forma análoga, o jejum da alma, ou o jejum vibracional, pode ser compreendido como uma expressão subjetiva e simbólica dessa mesma lógica adaptativa. Retirar-se temporariamente de estímulos que desorganizam para preservar a integridade e permitir reorganização. Essa leitura não propõe que toda sensibilidade alimentar seja interpretada dessa forma, nem substitui avaliação clínica, exames ou condutas baseadas em evidência. Contudo, propõe que o corpo não deve ser visto como inimigo, falho ou frágil, mas como um sistema inteligente que responde à sua história. Quando escutadas com discernimento, algumas restrições alimentares deixam de ser apenas limitações e passam a ser compreendidas como mensagens biológicas de autorregulação, que pedem cuidado, tempo e reorganização. Assim, o jejum da alma é a suspensão de uma relação que ainda não pode ser metabolizada. É o corpo dizendo em sua própria linguagem que precisa primeiro de segurança para depois voltar a integrar. Integração dos efeitos biológicos e espirituais do jejum da alma. A partir da compreensão de que respostas corporais se organizam precocemente por meio de estados regulatórios, metabólicos, imunológicos e afetivos, torna-se possível analisar o jejum como um modulador sistêmico dos mesmos eixos. O que se observa durante o jejum é essa reorganização coordenada desses processos biológicos que repercutem também na experiência subjetiva do indivíduo. Do ponto de vista fisiológico, a redução da ingestão calórica promove a queda dos níveis de glicose e insulina, como já falado anteriormente, com a ativação progressiva da cetogênese. Esse deslocamento metabólico altera o fornecimento energético ao sistema nervoso central e modifica a sinalização de neurotransmissores envolvidos na excitação, no controle emocional e na percepção corporal, como GABA, glutamato e serotonina. Em termos clínicos, esses ajustes são frequentemente acompanhados por maior estabilidade emocional, redução da reatividade e melhora da capacidade de atenção sustentada. A ativação da autofagia constitui outro eixo central desse processo. A degradação seletiva de organelas disfuncionais e proteínas mal dobradas contribui para a redução do ruído metabólico e inflamatório, favorecendo maior eficiência celular. Essa reorganização interna costuma ser relatada no plano subjetivo como sensação de clareza mental e diminuição de sobrecarga corporal, efeitos que frequentemente facilitam práticas introspectivas. O eixo intestino-cérebro participa ativamente dessa integração. Durante o jejum, ocorrem mudanças na composição e na atividade funcional da microbiota, com impacto sobre a produção de metabólitos neuroativos e imunomoduladores. A redução da inflamação sistêmica e o fortalecimento da barreira intestinal contribuem para uma modulação mais estável no sistema nervoso autônomo, criando condições fisiológicas compatíveis com estados de maior autorregulação. E é nesse ponto
que a dimensão espiritual pode ser abordada como um conflito epistemológico. Práticas contemplativas associadas ao jejum se apoiam na biologia. A diminuição de estímulos externos, somada à reorganização metabólica e neuroendócrina, favorece estados mentais de maior silêncio cognitivo e percepção ampliada. O que tradições espirituais descrevem como clareza ou elevação pode ser entendido como consequência de um organismo menos inflamatório e mais eficiente em seus mecanismos de adaptação. O jejum funciona como um modulador de estados regulatórios já descritos ao longo desse trabalho. Ao reduzir essa carga metabólica, inflamatória e sensorial, cria-se um ambiente interno mais estável, no qual tanto processos biológicos quanto essas práticas subjetivas encontram menor resistência. Jejum emocional e suspensão de automatismos. O jejum emocional consiste em interromper os estímulos que mantêm respostas automáticas. Esses padrões operam no plano psicológico como registros somáticos que sustentam modos recorrentes de adaptação. Emoções não integradas continuam a organizar respostas fisiológicas enquanto permanecem fora da consciência. O jejum emocional cria um espaço de presença no qual esses registros podem ser reconhecidos sem reencenação. A reorganização ocorre quando a resposta automática perde sustentação. O organismo deixa de investir energia na manutenção do padrão e recupera a flexibilidade regulatória, abrindo um espaço para estados internos mais coerentes. Jejum energético, refinamento da integração. Com a redução do ruído metabólico e emocional, torna-se possível perceber influências que incidem sobre o campo individual. De forma mais sutil, variações persistentes de vitalidade, dispersão mental ou sensação de desalinhamento indicam interferências associadas a ambientes, relações ou fluxos de informação prolongadamente dissonantes. O jejum energético opera por filtragem. Ao reconhecer o que sustenta a coerência e o que a compromete, escolhas tornam-se seletivas em vez de reativas. A purificação do campo emerge como consequência dessa reorganização. Práticas de silêncio, respiração consciente ou atenção plena favorecem esse processo ao reduzir resistência interna. Com menor interferência, o organismo passa a operar em maior integração entre corpo, emoção e cognição. A clareza aumenta, a reatividade diminui e a percepção intuitiva torna-se mais acessível. O impacto da nutrição na frequência vibracional. A nutrição exerce influência direta sobre o estado funcional do organismo. No contexto integrativo, o termo frequência vibracional é utilizado para descrever estados globais de organização biológica, nos quais sistemas celulares, fisiológicos, metafísicos operam com maior ou menor eficiência, estabilidade e integração, expressando-se simultaneamente em níveis metabólicos, neuroendócrinos, comportamentais e experimentais subjetivamente pelo indivíduo. Alimentos diferem significativamente em sua composição bioquímica e em seu grau de processamento e no impacto que exercem sobre a homeostase do organismo. Padrões alimentares baseados no consumo frequente de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares refinados, gorduras oxidadas e aditivos químicos, estão associados ao aumento da inflamação sistêmica, instabilidade glicêmica, disfunção mitocondrial e maior ativação dos eixos do estresse. Esses estados fisiológicos correlacionam-se com fadiga persistente, redução da clareza cognitiva, maior reatividade emocional e diminuição da capacidade de autorregulação, refletindo um organismo em condição de menor coerência funcional. Em contraste, intervenções nutricionais que reduzem a sobrecarga metabólica, incluindo períodos estruturados de jejum, promovem a interrupção temporária desses estímulos contínuos. Ao suspender a ingestão alimentar por intervalos controlados, o organismo favorece a reorganização de seus sistemas regulatórios, com melhora da estabilidade neuroendócrina, da sensibilidade aos sinais internos e da eficiência dos processos de comunicação celular. Essa reorganização manifesta-se clinicamente com maior clareza mental, estabilidade emocional e ampliação da capacidade reflexiva e perceptiva. Sob a perspectiva da biofísica celular, estados metabólicos mais organizados
associam-se a maior estabilidade elétrica das membranas celulares, melhor acoplamento mitocondrial e sinalização intracelular mais eficiente. Embora frequentemente descritos em linguagem simbólica, como estados de elevação da frequência vibracional, esses fenômenos podem ser compreendidos em termos científicos como níveis mais elevados de coerência bioelétrica e funcional, nos quais os sistemas do organismo operam com menor ruído fisiológico e maior integração. O impacto da nutrição sobre a frequência vibracional deve ser interpretado como a expressão integrada da relação entre qualidade alimentar, estado metabólico, regulação emocional e organização interna. A prática do jejum físico, ao reduzir interferências metabólicas e neuroendócrinas, cria um ambiente fisiológico favorável para estados de atenção sustentada, equilíbrio emocional e maior alinhamento entre corpo, mente e experiência subjetiva. Sim, o jejum físico configura-se como um instrumento de reorganização funcional, que sustenta de forma consistente experiências descritas como maior conexão com valores, propósito e sentido. Essa base biológica integrativa prepara o terreno para dimensões mais profundas do jejum, emocionais, comportamentais e espirituais, nas quais a autorregulação, clareza interna e integração do ser convergem de maneira progressiva e sustentável. Nutrição, inflamação e estados de coerência funcional. Alimentos altamente processados, associados a contextos de estresse crônico, tendem a sustentar inflamação de baixo grau e instabilidade metabólica. Essa condição compromete a comunicação eficiente entre sistemas e se expressa como fadiga persistente, reatividade emocional e dificuldade de integração da experiência interna. Em tradições integrativas, esses estados foi descrito simbolicamente como perda de coerência ou redução da frequência vibracional, aqui compreendida como desorganização funcional sistêmica. O jejum introduz uma interrupção desse ciclo ao reduzir a carga metabólica informacional contínua. Essa pausa favorece a reorganização dos sistemas endógenos de regulação tanto no nível celular quanto sistêmico. Processos como a autofagia, a modulação inflamatória e a estabilização neuroendócrina emergem paralelamente a uma experiência de maior clareza e presença. Inflamação intestinal, microbiota e reorganização psíquica. Estados inflamatórios persistentes no intestino atuam como fontes contínuas de interferência bioquímica. Metabólitos bacterianos disfuncionais e citocinas inflamatórias alteram a sinalização entre intestino e sistema nervoso central, mantendo o organismo em estado basal de alerta. Esse padrão sustenta a reatividade emocional automática, ansiedade difusa e dificuldade de autorregulação. Durante o jejum, a alteração do fluxo alimentar modifica qualitativamente a sinalização da microbiota. Reduzem-se metabólitos pró-inflamatórios e ajusta-se a liberação de neuromoduladores intestinais, com impacto sobre a percepção interna e a regulação emocional. A diminuição desse ruído bioquímico cria condições para maior observação psíquica e integração consciente de estados emocionais antes automatizados. Campos eletrofisiológicos, organização celular e informação alimentar. Processos eletrofisiológicos, como potenciais de membrana, gradientes iônicos, oscilações neuronais e atividades elétrica tecidual, geram campos eletromagnéticos mensuráveis que participam da coordenação funcional dos sistemas biológicos. O termo campo bioenergético pode ser empregado nesse contexto como uma descrição integrada desses fenômenos eletrofísicos distribuídos no corpo, sem conotação metafórica ou esotérica. Moléculas orgânicas apresentam propriedades físicas inerentes à sua estrutura, incluindo distribuição eletrônica, polaridade, conformação espacial e comportamento vibracional. Essas características determinam sua reatividade química, mas também a forma como interagem com membranas celulares, proteínas receptoras, canais iônicos e sistemas enzimáticos. Alimentos introduzem no organismo estímulos que são simultaneamente metabólicos e físicos. Durante a ingestão e digestão, moléculas bioativas como aminoácidos, ácidos graxos, polifenóis e metabólitos secundários
participam de processo de sinalização que envolvem alterações eletroquímicas locais. A ativação de canais iônicos, a modulação de potenciais de membrana e a reorganização de microambientes celulares dependem dessas interações físico-químicas. Em sistemas biológicos estáveis, essas interações são integradas de forma eficiente. Em estados de inflamação crônica, desbiose, sensibilização imunológica ou instabilidade neurovegetativa, a capacidade de integração diminui. Nesses contextos, determinados estímulos alimentares passam a desencadear respostas amplificadas por mecanismos imunológicos clássicos e também por alterações na organização eletrofisiológica local. A resposta adversa reflete uma perda de compatibilidade funcional entre o estímulo ingerido e o estado regulatório do organismo. Estudos em biofísica molecular e física quântica de sistemas aquosos indicam que soluções biológicas apresentam comportamentos coletivos complexos, nos quais propriedades estruturais da água e das macromoléculas influenciam a transmissão de sinais. Essas observações sugerem que a ação molecular depende da forma como o sistema biológico a incorpora e organiza com seus processos regulatórios. Dessa forma, a resposta alimentar resulta da integração entre vias imunológicas, metabólicas e eletrofisiológicas. A rejeição a determinados alimentos expressa limites funcionais do organismo, na manutenção da coerência regulatória frente a estímulos específicos. Sob essa leitura ampliada, a fisiologia alimentar continua ancorada em modelos biológicos clássicos. Contudo, reconhece que sistemas vivos operam por múltiplas camadas de regulação. A seleção alimentar emerge como expressão de um organismo que responde com critérios finos de integração, preservação e economia funcional. A espiritualidade aqui se apresenta como expressão natural de um organismo organizado. O jejum assume forma de cuidado, preservando o campo físico, emocional e regulatório.